dos deveres. Não seja desabusado. Há pessoas que muito olham e, no entanto, nada enxergam. Conserve sua visão sadia, porque os olhos são as janelas da alma. Nada valem, entretanto, os olhos materiais se as trevas envolverem seu espírito. Não se deixe arrastar pelas sutilezas da vida. O Evangelho é o clímax da caminhada evolutiva. Tudo que estiver fora dele, por mais atrativo que seja, não pode interessar o seu espírito. A dialética acadêmica não conduz à perfeição. Se você trabalha para o seu progresso evolutivo, procure o exemplo do Cristo carregando a sua cruz. Mais vale ser bom sem saber o que é bondade do que conhecer todas as definições da virtude e deixar de praticá-la. Não perca seu precioso tempo colecionando os tesouros do mundo. Cada vida terrena é um minuto irrisório que desaparece no relógio da eternidade. Os apetites corporais provocam grandes ilusões. Entretanto, para a elevação de seu espírito, a cada falta será imposta a respectiva expiação. A comodidade e o conforto fazem bem aos seus sentidos. Porém, enquanto o sofrimento campear pelo planeta, sem renúncia e operosidade, ninguém atingirá a perfeição. Então, convido os senhores e senhoras a expirar profundamente, relaxar seu corpo físico, sintonizar-se com essa música. Agradecemos a Deus e a toda a espiritualidade de luz que veio antecipadamente e preparou esse ambiente, a fim de que nós pudéssemos chegar aqui e encontrar as energias necessárias para cada um dos nossos desafios. Que todos nós possamos nos tornar receptivos a todas as energias que aqui estão sendo manipuladas e as palavras que aqui serão proferidas, a fim de que nós possamos encontrar o equilíbrio moral e espiritual de acordo com o nosso processo evolutivo. Rogamos também que as energias que aqui estão sendo derramadas sejam estendidas a todas as pessoas que estão em nossos pensamentos ou que nós tivemos alguma dificuldade de convivência nesta semana que se passou. Rogamos também que todos os nossos irmãos que estão tendo dificuldade de entendimento perante o processo evolutivo que a nossa sociedade está vivendo, que eles consigam se tornar receptivos das intuições da espiritualidade de luz, a fim de que consigam encontrar o seu equilíbrio e o processo evolutivo ao qual estão comprometidos. Rogamos também a nossa Mãe Santíssima que ela consiga chegar até nós e nos auxiliar nesse processo de entendimento. Com a graça de Deus e Jesus e da Mãe Santíssima, que assim seja. Eu convido o nosso irmão Silva a dar início ao doutrinário de hoje. Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, grata e a minha satisfação de estar aqui na Sociedade Espírita Luz e Amparo. Vamos rogar a Deus, a Jesus, mais uma vez, e aos Espíritos benfeitores, que nos abençoem e nos inspirem nessa nossa conversa fraterna da tarde de hoje. Justamente falarmos sobre doutrina de autoconhecimento. Certamente são esses ensinamentos advindos da espiritualidade, e recentemente a mensagem preliminar nos colocou uma série de situações relacionadas à vivência de cada um de nós. É claro que a nossa sociedade e o mundo material avança em passos largos, do ponto de vista da área da ciência, da tecnologia, mas, no entanto, parece que nós ainda
permanecemos marcando passo em uma série de questões, né? Tanto é que a gravidade, fora a pandemia, do ponto de vista psicológico, emocional e tantas outras coisas, estão acontecendo e certamente ainda vão agravar-se ao longo desse tempo de reacomodação e talvez de chamada de atenção a todos nós com tudo aquilo que temos recebido até então pelos veículos de comunicação e pela mídia convencional e tantas outras coisas. E é interessante que aquela pergunta lá do Livro dos Espíritos, a questão 919, tão propalada, que Kardec pergunta aos imortais qual o meio mais prático e eficaz de se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. E que sabiamente foi dito: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí a gente fica se perguntando: será que a gente se conhece? Vocês se conhecem? Já pararam em algum momento? E claro que os ensinamentos espíritas nos facultam o entendimento de que Deus criou a matéria, criou a centelha inteligente, que num determinado momento do seu ciclo evolutivo se transforma em espírito e consequentemente nos dá as ferramentas da inteligência, da razão, nos dá o livre-arbítrio, e que aí a gente começa essa longa caminhada, né? Criados todos no mesmo ponto de partida, com simplicidade, com ignorância essa das coisas e das leis naturais. Mas à medida que a gente vai tendo essas possibilidades das nossas reencarnações, dos papéis que cada um desempenha, cada oportunidade nova que a gente está na Terra, quem sabe num planeta similar, ora no sexo masculino, ora no sexo feminino e vice-versa, de acordo com a necessidade para as nossas experiências, a gente vai tendo o aprendizado nas mais diversas áreas. Ainda bem que a doutrina dos Espíritos nos proporciona esse entendimento claro sobre a condição da reencarnação, da imortalidade da alma, da comunicabilidade com os espíritos e também da vida futura. Saber que a nossa vida não termina no momento da nossa passagem de retorno para a espiritualidade, que continuamos. Então, tudo isso e essa perspectiva que nos dá, através dos ensinamentos, da vida futura, e sabermos que nós estamos transitoriamente nesse planeta, que esses 8, 9 décadas, até um pouco mais, quem sabe que a gente consiga chegar, é um piscar de olhos, uma encarnação, foi dito ali, talvez não dê nem um minuto diante da eternidade. Parece que demora tanto às vezes, né? E quando a gente começa na condição cronológica, né, contar o tempo, quando vê, né, a gente já está lá com uma idade mais avançada, e, enfim, e tantas coisas, e parece que a vida ela vai também se renovando, embora o aspecto físico nosso, né, tenha mas se a gente tiver a mente aberta, dentro das condições de perspectiva de aprender, de ressignificar, de rever,
tudo aquilo que até um determinado período da nossa existência tem um determinado valor, dos ensinamentos que muitas vezes nós recebemos dentro do nosso lar, com os nossos pais, com os nossos professores e tantas coisas, mas que a vida vai nos trazendo outros processos. E a gente vai entendendo de uma nova forma e compreendendo, dando graças a Deus, porque essa perspectiva da vida futura nos tira um peso das costas. Tem outros segmentos religiosos, né, que tem um entendimento, ou a ideia materialista que se finda a nossa passagem pela Terra no momento que a gente desencarna. Não. O Espírito leva todos os seus valores, inclusive até aqueles sentimentos ainda malsãos, né, essas coisas que muitas vezes estão no nosso coração, magoado, tantas coisas que a gente não consegue ainda diluir, compreender e administrar os nossos sentimentos, eles vão conosco para a espiritualidade. É claro que a gente vai ter que refazer esses caminhos e entender. E aí Jesus é o principal força motriz, nos trazendo essa compreensão, esse entendimento dessa perspectiva, quando falava que o seu reino não era desse mundo. E a gente vem para cá, se ofusca às vezes pelas coisas do ponto de vista da ordem material, instantânea. Tudo que nós vemos, ele vai desaparecer, vai se transformar, e tudo é energia. Difícil da gente entender até, né? Tem momentos que só o que vai permanecer somos nós. Vejam bem, claro que quando a gente vem ao corpo físico pela reencarnação, há um processo, a gente está na erraticidade, no plano espiritual, a mãe vai lá, conversa com aquela criatura, os benfeitores, né, traçam o perfil daquilo que há uma necessidade para nós, do ponto de vista, teremos que passar pela nossa reencarnação, e a gente passa pelo processo da gravidez, reencarnamos, nossos pais nos cuidam e, consequentemente, depois a gente vai tocar a vida cada um, né, dentro da sua compreensão e do seu entendimento. E, fundamentalmente, é importante sabermos que essa nossa passagem aqui pela Terra é muito rápida. Então, somos espíritos que estamos num corpo físico transitoriamente. Que a nossa verdadeira pátria é o mundo dos espíritos. E ele ainda disse que haviam várias moradas na casa do Pai. Quando ele conversa com Nicodemos, que ele disse que para chegarmos até o Pai era preciso nascer de novo. Também dentro dessa perspectiva, né? Então, quantos sinais as profecias e os ensinamentos do Mestre nos trazem ao entendimento? Principalmente, claro que nós estamos nos humanizando, não é verdade? Vamos ser bem sérios. Vocês já conseguiram se humanizar? Porque às vezes a gente até se surpreende consigo mesmo, né, por não se conhecer, né? Agora, nesse trato de ficarmos em casa, todas essas questões que a gente está diante daquelas criaturas que estão dentro do nosso grupo, do nosso contexto, em situações que acontecem, a gente não sabe administrar bem as nossas emoções, a gente até se surpreende consigo mesmo, né? Salta aquela fera de dentro da gente, não é verdade? Ou com você já está tudo resolvido? Ainda não, né, gente? Vamos ser sérios, né? E aos poucos a gente vai descobrindo que a gente é ciumento, que é invejoso, que tem isso, tem aquilo, que a força do ego é muito grande ainda em nós, o interesse pessoal, né? A gente só vê as coisas, né? Vem a nós e o vosso reino nada, como diz o outro, não é mesmo? E então é tudo isso que a gente vai ter que transformar esse homem velho, essa mulher velha, né? Figuradamente falando, essa criatura, e que esses conhecimentos benditos vai nos dando essa possibilidade. E não adianta muita teoria, muito conhecimento, como foi
falado na mensagem se a gente não colocar isso em prática na vida da gente, dentro dessa perspectiva, né, desse apego que às vezes a gente tem, né, pelas coisas, pelos interesses da ordem. E Jesus ainda nos disse que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Porque a gente sabe que o coração, o sentimento e a condição racional tem uma ligação muito estreita. Então, onde é que a gente está colocando o nosso tesouro da nossa existência? É claro que a gente também renasce no corpo físico. À medida que a gente muda a nossa concepção, o nosso entendimento, a nossa compreensão, passamos a ver não com os olhos puramente da ordem material as coisas, dentro de uma perspectiva material, mas dentro das condições espirituais. Como espírito imortal, a gente vai aprofundando esse conhecimento, esse entendimento, compreendendo a si mesmo, a própria relação que a gente tem com o amor. Nós estamos aqui aprendendo a amar, dentro da nossa família, dos grupos que a gente esteja ligado, nesses graus de afetividade. E essa cervelha divina, essas potencialidades, Deus colocou dentro de cada um de nós. Assim como as suas próprias leis. Onde estão as leis de Deus? Estão na nossa consciência. É claro que, à medida que a gente vai também desenvolvendo as capacidades intelectivas, certamente o nosso discernimento aumenta. É aquilo que diz: muito se pedirá de quem muito recebeu. Quer dizer, nós estamos recebendo. Jorra a luz, o candeeiro está em cima da mesa, a fim de que ilumine a todos. O que nós estamos fazendo com isso? Estamos conseguindo fazer? É um processo lento. Não é de um dia para o outro que a gente vai se transformar. Até porque, olha, quantos mil anos a gente já vem vindo e acomodando. E como é difícil a gente mudar um hábito. Vocês acham fácil mudar um hábito? Não, né? A gente começa, daí a pouquinho dá uma relaxada e já volta de novo. Imagina umas 3 ou 4 encarnações, a gente sempre, né, no estilo de vida. E principalmente o nosso psiquismo, a nossa mente, com esses arquivos mentais, esses scripts de entendimento, de conhecimento, e que a gente precisa quebrar esses grilhões ou transformar. E é isso que o conhecimento espírita, pelo livro dos Espíritas, obras básicas e tantas outras, na compreensão, justamente porque a gente sabe que o nosso corpo perispiritual, que a gente tem um corpo físico, mas a gente ainda tem um corpo perispiritual que cobre o nosso espírito. E a espiritualidade nos diz que esse corpo é dentro das condições da materialidade do mundo que nós estejamos. E que ele vai também se transformando à medida que a gente vai fazendo a renovação íntima. Vai tirando essa densidade. Então, consequentemente, é importante essa necessidade. As próprias leis, sabendo da lei do progresso, que é inevitável para todos, né? Querendo ou não, a gente pode até permanecer, poxa, mas eu tenho esse conhecimento, mas eu posso deixar para outra encarnação, quem sabe, todo esse conhecimento. O próprio irmão José, nessa obra aqui, que é Senhor que eu possa ver, de Carlos Bacelli, nos traz um alerta dessa possibilidade que a gente está tendo de convivência, ainda que não seja da mais agradável, porque a gente tem uma dificuldade de respeitar, de conhecer o outro, de aceitar a outra criatura como ela é, como ela está, pelo menos. Né? A gente tem uma dificuldade de relacionamento, né? Também. Porque certamente os outros também têm conosco.
Porque a gente toma algo muitas vezes como verdade e a partir dali a gente, como se diz assim, quer colonizar as outras criaturas. E é claro, cada um, até os filhos da gente, eles não são iguais. E também não segue o caminho que a gente gostaria que eles seguissem. Que bom! Existe uma certa rebeldia num ponto de vista progressivo. O progresso é lei, é inevitável. Então, se eu vou criar um padrão comportamental para os meus entes, quer dizer, eu vou limitá-los, deixar dentro de um quadrado. E eles vêm para nos ensinar também. E vejam a sapiência de Deus, né? Aquilo que às vezes a gente recrimina no outro, a determinadas situações, né? Que está mal acomodado, que aquilo faz mal na gente. A outra criatura está sendo um espelho. Vejam a sapiência de Deus, porque é difícil, né? Poxa, porque às vezes numa leitura, né? Se não tiver uma letra mais ou menos razoável para a condição visual da gente, a gente não consegue fazer uma leitura. Agora imagina eu ler dentro de mim. Eu me surpreender das situações e das reações que a gente tem, comportamentais, emocionais, e que muitas coisas dessas também, às vezes elas nem são de uma outra encarnação. Podem ser fruto da vida presente, de uma relação da infância, da adolescência, daquilo que nós recebemos como espíritos. A ciência da constelação familiar explica uma série de fatores de reação que às vezes eu estou com a minha criança interior me representando. Uma condição malsã que eu como espírito, ou qualquer um de nós, naquele momento, não aceitou determinada situação nas condições que os pais, consequentemente, nos deram, e a gente tem um reflexo na vida adulta, comportamental, emocional, quer dizer, não tem influência nenhuma de espírito. E que a gente pode reprogramar, ressignificar essa relação que às vezes a gente estabelece com o pai, com a mãe, tão difícil, né? Porque nós, como filhos, gostaríamos que fosse assim, né? Gostaria de ter tido tal coisa. Os pais nos deram a vida, o maior presente, e a gente não se dá conta. Às vezes um detalhezinho, né? Quantas caminhadas, quantas coisas são feitas, né? Até para manter essa condição de afetividade, criar todo um contexto na relação da vida de cada um de nós, e que a gente não aceita. E aí nós temos um reflexo comportamental na vida adulta. E essas questões, elas também podem ser resolvidas. Quando Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, porque delas o reino dos céus, pela sua humildade, simplicidade, a gente brinca por qualquer coisa. A gente se emprestou algo para alguém, não foi devolvido, a gente já fica ressentido. Se alguém fez uma festa, não nos convidou e tantas outras coisas, né? Ah, mas o fulano é meu amigo, eu convido quem eu quiser, a hora que eu quiser. Né? Mas aí parece que a gente meio que quer monitorar as outras pessoas, né? Se o outro pensar diferente, a gente já fica meio que choroso e tantas outras coisas, não é verdade? Então, bendito seja essa doutrina que traz o sentido da vida, essas perspectivas de a gente olhar para dentro de si e exercitar, porque se a gente levantar o tapete, muitas vezes a gente quer saber sobre o passado, queria ser rei, queria ser príncipe. Olha, não faz um século que a mulher se emancipou. Né? É tudo muito recente dentro das nossas relações. E aí as modificações, e graças à ciência, nos trazendo até as próprias etapas, né? As fases da vida, para que a gente tenha o discernimento e a compreensão
no momento certo. Às vezes uma criança a gente quer colocar aquilo que nós sabemos, não tem como, ela está num mundo lúdico, de fantasia, quer brincar, não quer saber se o pai ou a mãe tem conta, tem compromisso. Seu momento é aquele. Mas por aqueles arquétipos que eu tenho em condições de conhecimento e de entendimento, eu quero incutir em determinada fase, quero já colocar dentro de um contexto. E claro que existem leis, coisas que a gente aos poucos, gradativamente, até pelo nosso exemplo, a gente vai imprimindo e que vai servir quase para toda a nossa vida, até os 40, 50 anos. Quando não a existência inteira, quando a gente não se dá por conta, a gente passa toda a existência sem fazer essas modificações, transformações necessárias. E fundamentalmente essa relação com a espiritualidade, com a nossa verdadeira pátria, com os outros espíritos que interagem conosco. Porque nós temos um anjo da guarda, um espírito protetor, espíritos amigos, familiares. A nossa família consanguínea é uma família muito estreita, muito pequena. É um núcleo, mas de sustentação, para que a gente possa tocar a nossa existência. Então vejamos, né? A gente tem a consciência do próprio destino, né? O que somos, de onde viemos e para onde vamos. E que gradativamente vai caindo a ficha. No dito comum da gente popular, a gente faz uma palestra aqui, sai dali, dá um aumento no trânsito, qualquer coisa, chega num banco, dá um problema, né? E a gente já ensandece, salta a fera para fora, né? Claro que. Então a gente tem que ter essa condição do autocontrole, da autoeducação, da autoiluminação. E tenho a certeza que isso aqui é uma ciência da alma. Nós estamos aqui aprendendo estamos num mundo de provas e de expiações, onde ainda há o predomínio do mal, justamente pela ausência da prática do bem. E o bem é tímido, e olha quantas ações agora nesse período de pandemia têm acontecido e vão continuar acontecendo. Mas às vezes a gente só foca naquelas notícias que a mídia nos coloca, e aí a gente fica impactado, né, com essas questões. O mundo não tem mais conserto. Está no comando de Jesus, que comanda o nosso mal. E ele disse que nenhuma das ovelhas que o Pai havia confiado a ele haverão de ficar perdidas. É claro que se a gente perder a oportunidade desses conhecimentos, dessa doutrina, quem sabe a gente possa reencarnar num lugarzinho bem longe. Se a gente usar mal a nossa inteligência, né, para esperteza, para passar a perna nos outros e tantas outras coisas, né, que às vezes a gente sagazmente, né, quer aproveitar aqui o agora, o sucesso imediato. Mas tudo isso é transitório. Do mundo nós não levamos título, não levamos nada. Bens materiais, se a gente vai de um país para o outro, né, de um estado para o outro, nem os bens a gente não leva, tem que vender tudo e comprar lá no outro lugar. Agora imagina espiritualmente, mas às vezes a gente fica preso, apegado a essas coisas. Claro que a gente tem que administrar com compromisso. Todas essas coisas devemos ser responsáveis, né? Senão, se a gente não administra o pequeno, quer dizer, o grande piorou. Vejam, né, como é que é. A gente tem uma responsabilidade também consigo mesmo, com a sua família e coletivamente, à medida que quando a gente pode ter essa compreensão e entendimento. Então, o trabalho semelhantes, a prática do bem, ela é fundamental. A caridade, aquilo que fora da caridade não há salvação. No entendimento de Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do próximo e perdão das ofensas. Só aí dá uma tese, né? E a gente se remexe todo, né? Quando fala em perdão, quando fala em ter indulgência, compreensão, naquele momento ter compaixão com os outros, consigo mesmo, porque a gente tem que ter compaixão consigo. A gente fala que tem que perdoar,
Mas também nós temos que fazer o auto-perdão conosco, como criaturas imperfeitas ainda, nos aceitando tal qual que quando a gente começa a se enxergar nesse olhar de conhecimento de si mesmo, a gente começa a diminuir o básico, né? Não ficar dentro desse jogo da autoilusão. E às vezes a gente vem para a casa espírita, acha que vai ficar imunizado. Claro que nós temos a proteção espiritual. Muitas coisas são evitadas pela nossa capacidade racional, pela nossa fé, pela nossa compreensão. Mas muitas outras coisas também vão acontecer. Mas a prática do bem, do amor ao próximo, substitui uma série de questões relacionadas à nossa vida, para a gente criar novos hábitos, para que tome conta do nosso ser e a gente seja criaturas melhores. Enfim, esses ensinamentos, né, que essa doutrina bendita, e quando a gente vem aqui, não é só para atender os desencarnados, não. Porque o exemplo da dor do outro, né, daquela comunicação que muitas vezes é recebida pelo médium, serve para nós, os que são médiums, que são esclarecedores, orientadores, e para a vida de cada um de nós. O caminho, a própria literatura. Não estou lendo um romance ou algo, uma situação de uma outra criatura que eu não possa me inserir dentro de um contexto. O que toca para mim aí? Assim como as lições que a gente tem no dia a dia, fora da literatura. Os exemplos na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas relações e tantas outras coisas que poderão nos servir. E aí, também nos diz que nós devemos ser o sal da terra, ser diferente, naquele momento preciso, dentro da mensagem de Jesus, porque Ele é o nosso guia, o nosso modelo. Poderíamos dizer, fora de Jesus não há salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quiçá que essa reflexão da tarde de hoje sirva para todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Nosso muito obrigado, que Jesus permaneça trazendo a paz nos corações.